Centros de massa, parte 4 do módulo teórico relativo à unidade curricular de Mecânica. Com este módulo pretende-se concluir as noções teóricas associadas ao capítulo dos centros de massa, abordando as duas temáticas em falta, ou seja, o teorema de Lagrange-Steiner, de grande importância para a resistência de materiais, e o tensor de inércia. Considere-se então um corpo de massa M, um sistema de eixos ortogonais x, y, z com origem no centro de massa do corpo e um sistema de eixos ortogonais x', y' e z' com uma origem num ponto arbitrário O qualquer. E, portanto, qualquer porção de massa dm do corpo pode ser referenciada no eixo, no referencial x', y', z' através da sua posição no referencial x, y, z, acrescido da diferença de ordenada entre os dois referenciais x, y, z e x', y', z'. E isto é válido para a ordenada x, para a ordenada y e, naturalmente, para a ordenada z. O momento de inércia do corpo em relação, por exemplo, ao eixo x' pode assim ser expresso da seguinte forma. Portanto, a inércia relativamente ao eixo x' será o integral da distância das massas relativamente a este eixo, que medido em x' será o integral de y² mais z'². Mas como y' e z' se podem escrever como sendo igual a y mais y barra e z ser igual a z mais z barra, se desenvolvermos estes quadrados, obtemos o integral, digamos assim, detalhado nestas quatro parcelas, em que a segunda e a terceira, sendo o integral em y e em z, e sendo estes referenciais em y e z referido ao centro de gravidade, estes dois integrais são nulos, pelo que restam apenas os dois termos extremos e, como tal, se deduz ou se chega à conclusão do teorema de Lagrange-Steiner, em que a inércia num referencial x' é igual à inércia do corpo no referencial x acrescido da soma do produto da massa pela distância ao quadrado entre os eixos. Portanto, y, isto é válido para o eixo x, é válido para o eixo y e é válido para o eixo z. E, portanto, genericamente, o momento de inércia de um corpo em relação a um eixo arbitrário à linha é igual ao momento de inércia em relação a um eixo paralelo que passa pelo centro de massa, acrescido do produto da massa do corpo pelo quadrado da distância entre os eixos. E este resultado constitui o teorema de Lagrange-Steiner, ou teorema dos eixos paralelos. Passemos agora a mostrar a aplicação do teorema de Lagrange-Steiner a uma secção retangular. Portanto, a aplicação deste teorema neste tipo de secção leva-nos que o momento de inércia em relação a um eixo x que passa pelo centro de gravidade será o integral da secção de menos h sobre 2 a h sobre 2 de y² dm, ou seja, como a largura é constante, será de menos h sobre 2 a h sobre 2 de b vezes a distância y ao quadrado dy, e a função f que derivada resulta em by ao quadrado é naturalmente a função by ao cubo sobre 3, e que, se repararem, se a derivarmos dará 3 vezes by ao quadrado sobre 3, os 3 cortam e resulta, como queria demonstrar, em by ao quadrado, e portanto aquele integral resulta em que a inércia
da secção em relação ao eixo x será o valor da função primitiva em h sobre 2 menos o valor da função primitiva em menos h sobre 2, sendo a função primitiva by ao cubo sobre 3, resulta então bh ao cubo sobre 24 menos bh ao cubo sobre 24, ou seja, bh ao cubo sobre 12, e esta é a inércia de uma secção retangular relativamente ao eixo que passa pelo seu centro de gravidade, valor este que pode ser comprovado nas tabelas e que está no vosso formulário relativo à unidade curricular. E cá está a inércia de uma secção retangular relativamente ao eixo que passa pelo seu centro de gravidade é BH ao cubo sobre 12 vezes, obviamente, a densidade de massa se for diferente de 1. Passamos então agora ao cálculo do momento de inércia em relação ao eixo x' na base. Portanto, a função agora passa a ser o integral entre 0 e h de y ao quadrado dm. Já vimos que y ao quadrado dm pode ser transformado em by ao quadrado dy. E como tal, a função primitiva é a mesma. E a sua aplicação agora não nos pontos h sobre 2 e menos h sobre 2, mas sim em h e em 0, resulta, portanto, que a inércia em x' será igual a f de h menos f de 0, ou seja, bh ao cubo sobre 3, já que f de 0 é 0. E sendo este o valor, se aplicássemos a esta secção o teorema de Lagrange-Steiner, o que é que obteríamos? Tínhamos que, então, o referencial aonde inicialmente se deveria ter calculado a inércia era em relação ao referencial que passa pelo centro de gravidade, e essa inércia já vimos que é igual a BH ao cubo sobre 12, à qual iremos ter de somar a área vezes a distância ao quadrado entre os dois eixos. A área é b vezes h, a distância entre os dois eixos é h sobre 2, portanto será vezes h sobre 2 ao quadrado, e consequentemente temos que é bh ao cubo sobre 12 mais bh vezes h sobre 2 ao quadrado, o que resulta em bh ao cubo sobre 3, o que vem confirmar a validade do teorema de Lagrange-Steiner quando aplicado, por exemplo, a esta secção retangular. Quando for necessário relacionar o momento de inércia de um corpo em relação a eixos paralelos não coincidentes com o centro de massa, então deverá aplicar-se o teorema de Lagrange-Steiner, mas sempre aplicado a partir de eixos que contêm o centro de massa. Pensando agora em termos de raios de giração, exprimindo os momentos de inércia em função dos raios de giração, o teorema mantém-se aplicável, permitindo estabelecer que o raio de giração ao quadrado é igual ao raio de giração num determinado eixo, é igual ao raio de giração num eixo BB' mais a distância ao quadrado entre os dois eixos. Com o idêntico procedimento, pode também estabelecer-se o teorema de Lagrange-Steiner para o cálculo dos produtos de inércia de corpos em relação aos eixos x e y, yz ou zx, obtendo-se então que os produtos de inércia em relação a um qualquer eixo genérico x, y' será igual ao produto de inércia obtido em relação aos eixos que passam pelo centro de gravidade, mais a massa vezes o produto da distância aos eixos iniciais. Isto é válido para xy, para yz e para zx. Pensando agora num corpo ou superfície de uma placa que possa ser dividido em várias partes de formas diferentes e com centros de massa conhecidos, de formas diferentes e eventualmente de materiais diferentes, o momento de inércia do corpo em relação a um eixo pode ser obtido também aqui por
por aplicação do teorema de Lagrange-Steiner às várias partes, somando os seus momentos de inércia em relação ao mesmo eixo. Ou seja, a inércia de uma parcela composta por vários materiais ou por várias formas será igual sempre às inércias dos corpos relativos ao seu centro de gravidade mais a distância, as respectivas massas vezes a distância entre os eixos ao quadrado. O produto de inércia do corpo ou da superfície, de uma placa em relação a dois pares de eixos também pode ser obtido pelo teorema de Lagrange-Steiner, somando sempre os produtos de inércia das várias partes em relação aos mesmos pares de eixos. E, portanto, aqui o raciocínio é rigorosamente igual, partindo sempre dos valores obtidos no centro de gravidade de cada parte respectiva. Chama apenas a atenção que o raio de giração de um corpo ou da superfície de uma placa não pode ser obtido pela soma dos raios de giração das várias partes. Passemos agora a abordar a questão do tensor de inércia, um conteúdo de extrema importância para a unidade curricular de resistência de materiais. Portanto, os momentos de inércia, o Ix e o Y, considerando sempre aqui o Ix como tendo um valor maior que o Y, e o produto de inércia, Pxy, de uma superfície de uma placa, referidos a um referencial de eixos ortogonais x e y, formam um tensor cartesiano de segunda ordem, que é também designado por tensor de inércia. E este tensor corresponde a uma matriz de 4 termos, em que o primeiro termo, o I1, será o Ix, o I22 será o Iy e os termos cruzados, o I12 e o I21 serão o Pxy ou o menos Pyx correspondentes. Os momentos e produtos de inércia da superfície de uma placa referidos a um referencial de eixos ortogonais x' e y', diferentes dos iniciais, podem obter-se a partir dos referidos a x, y, através de uma rotação de um ângulo θ, por transformação ortogonal do tensor de inércia, usando uma matriz designada por matriz de transformação, ou T. Ou seja, se eu tiver os valores calculados em relação a um par de eixos XY, eu posso transformá-los numa direção qualquer obtida por rotação de um ângulo θ destes, através de uma matriz de transformação que me traduz, digamos assim, os deslocamentos no novo referencial a partir dos do primeiro. Ou seja, cá está. Esta é a relação entre os versores de ambos os referenciais, pelo que se eu tiver um vetor unitário no referencial xy, este vetor unitário em x' e y' será obtido por aquela componente, que será o cosseno de θ, segundo φ, é a primeira componente do tensor, e este mesmo versor tem uma componente de menos seno de θ, que é o segundo termo, segundo y', que é o segundo termo da matriz de transformação. E a mesma coisa para o versor segundo a direção y, que terá, segundo x, uma componente de seno de θ e, segundo y', uma componente de cosseno de θ, que correspondem ou preenchem o restante linha da matriz que constitui a matriz de transformação T. E, portanto, a inércia nestes novos eixos, x' e y' será, a matriz será I'(x), I'(y) e menos P'xy ou menos P'yx. E nós podemos relacionar esta matriz de inércia a partir da conhecida em x', a partir de uma transformação linear com aquele vetor dos versores, a matriz T. Para isso, eu
abordo aqui muito rapidamente, em termos matemáticos, o conceito de produto de matrizes. Portanto, o produto de duas matrizes é uma matriz, sendo cada termo ij da matriz resultado igual à soma do produto das componentes da linha I da primeira matriz pela coluna J da segunda matriz. Ou seja, se eu tiver uma matriz A com 4 termos, A11, A12, A21 e A22, e quiser multiplicar por uma matriz B, e de idêntica geometria, digamos assim, o produto de A por B será, portanto, uma matriz, também ela com 4 termos, em que o primeiro termo será o produto da primeira linha pelos termos da primeira coluna da matriz B, 1 a 1, ou seja, será o A11 vezes o B11 mais o A12 vezes o B21, ou seja, como está aqui representado, e agora seria uma sucessão de operações similares para obter os restantes 3 elementos deste produto. E, portanto, se aplicarmos estes conceitos à operação matricial que nos permite transformar a matriz de inércias I no referencial X na matriz de inércia I' no referencial X' y', resulta que, portanto, sendo a matriz de transformação, aquela matriz de cosseno θ menos seno θ, seno θ, cosseno θ, e a sua transposta ser o termo cruzado trocado, vem que a execução deste produto completo resulta primeiro, teremos que fazer o produto de I vezes T, ou seja, a segunda a multiplicação das duas matrizes finais, que dá este produto que eu aqui executei e preenchi, e depois de efetuado esse produto, já estamos em condições de fazer o produto das duas com a primeira, e obtemos esta matriz resultado que é composta pelos mesmos 4 termos e que dá os valores da inércia segundo o eixo X', a inércia segundo o eixo Y' e os produtos de inércia, os termos cruzados, portanto, e que constitui, portanto, o tensor de inércia da secção. As expressões anteriores podem ser comprovadas ao inscrever as coordenadas da área elementar de A num referencial XY, se eu as quiser reescrever no novo referencial X' e Y', através de uma rotação dθ. Portanto, se eu tiver estes dois referenciais relacionados por uma rotação dθ, eu posso escrever, portanto, as coordenadas desta área elementar no novo referencial, com um novo x'A, e este x'A, como nós vemos facilmente, valem a projeção do xA no eixo x'A, que é xA cosseno θ, mais uma parcela que é YA seno θ, que corresponde rigorosamente, portanto, ao valor da nova coordenada x', digamos assim, de xA no novo referencial x'. E, portanto, x'A será xA cosseno θ mais YA seno θ, e YA será menos xA seno θ mais YA cosseno θ. Atendendo às seguintes relações trigonométricas, que 2 cosseno θ seno θ já sabemos que é igual a seno de 2θ, que seno ao quadrado de θ é igual a 1 menos cosseno de 2θ sobre 2, e que cosseno ao quadrado de θ é igual a 1 mais cosseno de 2θ sobre 2, podemos simplificar aquela matriz de inércia e, portanto, os momentos e produtos de inércia da superfície da placa, referidos a um referencial de eixos ortogonais x' e y', obtidos pela tal rotação de θ do referencial xy, podem obter-se através, então, desta expressão mais simplificada, y' de x, resulta isto, o y', o I', resulta este valor, e o produto de inércia xy' resulta assim. Esta lei de transformação do tensor de inércia pode também ser representada graficamente
através da denominada circunferência de Mohr, que permite facilmente compreender o que é que ocorre quando estamos a querer mudar de eixos, produzir uma rotação de eixos à inércia de uma qualquer secção. Em que, portanto, nós, se num referencial XY soubermos ou conhecermos o Ix, o Y e o produto de inércia, é possível construir e os marcarmos num referencial, portanto, em que o eixo X é a inércia e o eixo Y é o produto de inércia. Se os marcarmos através destes pares Ix menos Pxy e Y Pxy, temos que é possível obtermos uma circunferência em que tem como centro a semissoma das inércias da secção no referencial XY e tem como raio a sua diferença sobre 2 ao quadrado mais p quadrado xy. E esta é a definição do círculo de Mohr. O ponto X da circunferência de Mohr tem como coordenadas os termos I1 e I12, ou seja, Ix igual a menos Pxy, do tensor de inércia, e o ponto Y tem como coordenadas os termos I22 e menos I21, ou seja, Iy e Pxy, do tensor de inércia. Cada ponto da circunferência de Mohr representa as componentes do tensor de inércia associado a uma das direções, a qual roda um ângulo duplo e em sentido contrário, rotação de menos 2θ, em relação à rotação dos respectivos eixos coordenados, rotação θ. Para qualquer ponto O, existe assim um determinado par de eixos ortogonais, x1 e y2, que nós iremos denominar de eixos principais de inércia, para o qual o produto de inércia se anula, e o momento de inércia x tem um valor máximo e o momento de inércia y tem um valor mínimo. A estes eixos chamam-se os eixos principais ou direções principais de inércia, e a estes momentos de inércia chamam-se momentos principais de inércia. Como nas direções principais de inércia o produto de inércia se anula, então P'xy terá que ser igual a zero, pelo que é possível calcularmos o ângulo θ, o qual sabemos que tangente 2θm será então 2 vezes Pxy sobre Ix menos Iy, em que θm representa o ângulo da rotação que é necessário impor aos eixos ortogonais para se obterem as direções principais de inércia. Cá está, portanto, se eu conhecer no círculo de Mohr quanto é que vale o Ix e o Y e o Pxy, eu sei marcar os pontos X e Y do círculo de Mohr, sei construir o círculo de Mohr, sei que para obter os valores principais de inércia eu tenho que rodar o ângulo 2θm, o que corresponde a rodar em sentido contrário aos dois ponteiros do relógio o ângulo θm, e a estes novos eixos x1 e y2 estarão associados os momentos de inércia principais e o produto de inércia é igual a zero, em que o momento principal de inércia será o centro da circunferência mais o raio, a menor inércia será o centro da circunferência menos o raio e o produto de inércia será igual a zero. E os momentos principais mínimos e máximos são iguais, portanto, à soma e à subtração, respectivamente, da abscissa do centro da circunferência e com o raio da circunferência de Mohr, resultando então que a inércia principal é dada por esta expressão e a inércia mínima será dada por esta outra expressão. O tensor de inércia, então, para as direções principais de inércia, é naturalmente uma matriz, também ela com dois termos, mas os termos não diagonais são nulos, porque o produto de inércia é nulo.
E, portanto, neste módulo procedeu-se à abordagem de uma forma simplificada do teorema de Lagrange e do tensor de inércia, concluindo-se assim a temática relativa aos centros de massa.